Bom dia, então vamos lá, vai dia 10 de agosto dessa semana que tem menos dados para sair, mas ainda refletindo os dados que vieram da semana passada, tá? Bom, mercado como sempre, volátil foi ontem, devemos ter isso já ao longo dos próximos dias e meses, assim como a gente vem tendo já há bastante tempo, tá? Agora os mercados no mundo como um todo operam na estabilidade, leve alta, leve queda, mas os Estados Unidos hoje tem um dado importante, que é o inadimplência de hipotecas. Todos os dados que vêm saindo nos Estados Unidos têm que ser levados em consideração também, principalmente aqueles de empregos, para essa definição do Banco Central Americano, Federal Reserve, se vão subir os juros ou não, se vão diminuir o montante comprado de ativos hoje em 120 bilhões de dólares por mês, sendo 80 bilhões em título público e o resto em hipoteca, ou não, ou será mantido por um tempo maior, como eu sustento, apesar de algumas falas de bancos centrais, de presidentes de bancos centrais ou membros dos bancos centrais regionais dos Estados Unidos terem falado que é hora de começar a falar sobre o tema, tá? De qualquer maneira, o que a gente viu foi o pacote de infraestrutura também lá nos Estados Unidos ainda de 1 trilhão de dólares andando no Senado e devemos ter mais ainda injeções trilionárias na economia por lá. Mas um outro dado importante que saiu ontem foi o emprego JOLTS. O que é JOLTS? É Job Openings lá nos Estados Unidos, em que são 16 mil empresas em 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, tá? Então, no total, cada funcionário dessas empresas analisadas recebe um questionário e responde sobre as vagas em abertas e as pessoas que foram demitidas. Então, abriram 10 milhões de empregos acima da expectativa de 9,2. Lembrando que na sexta-feira veio o dado de payroll nos Estados Unidos, também mostrando um dado maior de emprego, né, de abertura de vagas e um dado menor de desemprego. Então, a questão é, será que teremos aí uma mexida nos juros nos Estados Unidos que naturalmente mexe no mundo como um todo, assim como eu expliquei no meu vídeo de ontem? Vamos ver, eu continuo achando que ainda vai demorar. Por quê? Porque isso encarece a dívida americana e mais, os dados, principalmente da China, vêm vindo abaixo do esperado. As commodities, na minha opinião, ela vem encontrando preço no topo, ela não deve mais subir tanto, na minha opinião. Isso faz com que o cenário não seja tão inflacionário no longo prazo. Diria que mais 2, 3 meses pode ser que sim, reestruturando a cadeia produtiva, a não ser que venha uma nova variante e acabe com a produção, com a cadeia produtiva no mundo como um todo, ela deve voltar ao normal e os preços devem se regularizar. E aí o Banco Central não teria mais grande necessidade de subir os juros para conter uma inflação nos Estados Unidos. Mas veja, isso tudo é estudo meu, é análise que depende, óbvio, de outros fatores. A economia é muito mais complexa e depende de muitos fatores que podem acontecer do dia para a noite. Ontem a gente viu os preços das commodities despencando, ouro, prata, cobre. Quando elas começam a cair, pode ser um sinal de deflação no curto prazo, eu estou falando. Mas o petróleo ontem também caiu quase 3%, e isso veio por quê? Dólar mais forte no mundo, se os Estados Unidos sobem os juros e o mercado começa a antecipar essa discussão e o mercado sobe numa expectativa, o dólar mais forte encarece as commodities que são cotadas em petróleo, e também a balança comercial da China, que mostrou uma importação mais fraca e que eles devem diminuir o nível de importação de commodities do mundo, e a China como um todo, obviamente, é um grande comprador e isso afeta os preços mundiais. Hoje elas estão recuperando das fortes quedas que tiveram ontem, tá? Bom, é importante até falar do ouro. O ouro teve uma queda muito forte na madrugada de domingo para segunda, quando 4 bilhões de dólares em contrato de ouro futuro foi vendido na madrugada e despencou mais de 100 pontos o ouro futuro, tá bom? Bom, vamos lá. Saiu na Europa também o ZEW, que é o ZUL, que é um centro alemão que mede a expectativa econômica. Veio bem abaixo do esperado, tá? São dados da Alemanha que vem vindo abaixo do esperado já há um tempo. Veio 40,4 quando a expectativa era 56,7. Tá? Medido aí, a expectativa é 350 investidores institucionais alemães e foi o terceiro mês de queda. E outro dado importante que tem para sair é o M3 do Japão. O que é o M3? É o total da moeda em circulação e depositada nos bancos. Quanto maior o M3, maior o nível de inflação. Mas o Japão, ele tem travado pelo Banco Central a taxa dos títulos de 10 anos, os juros atuais também em zero travado e o Banco Central injetando dinheiro. O Japão que vem com juros zero negativo há muitos anos, já há 2 décadas,
e não consegue gerar inflação. Portanto, isso deve se manter da mesma maneira, tá? Bom, no Brasil a gente tem às 8 da manhã agora aqui a ata do Copom, que mostra o que eu falei ontem, o porquê da subida dos juros em 1 ponto percentual, que já está bastante claro. Às 9 da manhã o dado importante de inflação, tá? E ontem foi entregue a PEC do precatório, que ela prevê parcelamento no pagamento desses precatórios de 90 bi que tem para o ano que vem, né? Por quê? Porque se você parcela esse precatório, você abre espaço no orçamento de mais ou menos 20 bilhões para entrar com o pagamento do Bolsa Família, que vai ser rebatizado de Auxílio Brasil. Ela vai ter um aumento dos atuais 150, 190 hoje, mais ou menos para R$ 285, daria uns 50% de aumento. Com essa com o pagamento parcelado dos precatórios, se abriria aí 20 bilhões no orçamento que conseguiria bancar ao menos uma parte desse Bolsa Família dentro do teto de gastos para que não houvesse rompendo a regra de teto de gastos, e aí sim a gente viria aquela quebra de regras, investidores fugindo, dólar subindo, inflação voltando, que eu não acho e espero que isso não vá acontecer. Mas tudo isso é discutido sempre porque o Estado é simplesmente gigantesco e através de uma reforma administrativa muito bem feita, a gente conseguiria reduzir esse Estado a um tamanho muito menor e muito mais eficiente, trazendo para a iniciativa privada a produtividade com preços muito mais acessíveis a todo mundo, do que simplesmente bancando essas benesses políticas que a gente vê no Brasil, que ocupa grande parte do orçamento, e aí a gente não consegue ter dinheiro para investir. Então vamos lá, uma ótima terça-feira a todos, um forte abraço, dúvida, por favor, avise aqui, se gostou, compartilhe com quem possa interessar. Um forte abraço e uma ótima terça-feira.